Queria chamar nessa noite esse jovem senhor, nosso professor de escola bíblica dominical, professor Kleber, vaso que Deus escolheu para ministrar uma palavra aos nossos corações. E eu quero saudá-lo com bem-vindo. Vamos lá, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus, com a palavra homem de Deus. Fale tudo aquilo que o Senhor colocou ao seu coração. Não leva nada para casa que não vai te servir de nada. Deixa aqui no altar. Que Deus abençoe. Senhor, quebra o meu orgulho. Adora o Senhor. Eu quero me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Mais uma vez, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Amém, igreja? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, Daniel, vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo de número 4. Daniel, capítulo de número 4. Capítulo número 4, nós vamos ler o verso de número 34. Depois vamos ler o verso de número 35 e 36, aliás, o verso 34, 36 e 37. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Se não encontrou, acompanha aí em cima do slide. Daniel capítulo 4, versículo 34, ele diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 36. E no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, seus juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aí o versículo 35 ele ainda diz, voltando: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há aquele que possa estovar a sua mão e lhe fazer questionamento, perguntando: o que fazes? Pode sentar. Igreja do Senhor, nós começamos aqui a louvar a Deus. O hino que fala sobre a quebra do orgulho. Senhor, quebra o meu. A soberba, ele vai destruir o ser humano. Como nós dizemos aí, tem um ditado que diz aí fora que a soberba precede a queda. Porém, a humildade vai nos revelar a graça de Deus. Vai nos revelar a graça do Senhor Todo-Poderoso. Nós vemos um texto de Daniel capítulo 4, né? Onde esse texto vai nos mostrar
o que Tiago, capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer lá na frente. O que é que Tiago diz? Que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Mas ele dá graça aos humildes. E esse relato que nós lemos de Daniel, capítulo 4, nesses últimos versículos, mas o total do capítulo 4, ele vai nos mostrar que não há autoridade no mundo, na terra, seja lá onde for, capaz de ofuscar o poder do Deus Todo-Poderoso. O contexto que se encontra essa leitura que nós lemos no livro de Daniel, no seu capítulo número 4, é um contexto onde os homens, o povo de Israel, Judá, foi saqueada, foi sitiada pelos babilônicos, cumprindo uma profecia que o Senhor, Deus dos exércitos, já tinha dito da boca dos profetas, dizendo que Deus levantaria um com um braço forte, aquele que viria para subjugar o povo, porque o povo tinha se distanciado de Deus. Levanta-se um homem na terra chamado Nabucodonosor, homem esse que não houve rei maior, com tanto poderio, foi o maior rei do império babilônico, o maior rei do império que mais existiu, o mais poderoso que existiu aqui nessa terra, chamado Nabucodonosor. Homem de braço forte, homem cruel, homem destemido, homem que veio para destruir e deixar em cativo o povo de Israel, não porque Deus ele perdeu a sua força, mas porque tudo foi o quê? Uma permissão de Deus para castigar o povo. Acontece que quando Nabucodonosor ele sitia Judá, e ele leva consigo para Judá muitos povos, para a Babilônia muitos povos de Judá cativo. Dentro desse povo existia 4 jovens especial, que é tratado no livro de Daniel, que é Daniel, o próprio leitor, e os seus amigos, que lá na frente, no reino da Babilônia, receberam o nome dos deuses dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. No primeiro capítulo, nós já vamos entender que Nabucodonosor era um rei tão cruel que tudo era da forma que ele queria. No capítulo 1, vai nos relatar que esses 4 jovens foram instruídos a se alimentar da mesa do manjar do rei, do manjar que estava na mesa do rei. Mas houve o quê? Uma recusa. Eles disseram: eu não quero me contaminar com seus manjares. O eunuco ali temeu e disse: olha, eu tenho que dar o meu manjar a você, porque então posso perder o meu posto, eu posso até ser morto. Ele disse: não, faz só um teste, e quando passar esse teste, Deus vai nos dar graça, e nós seremos melhores que qualquer homem que estivesse aí. Existiam 4 jovens que não se curvavam diante do poderio da Babilônia. O capítulo 1, ele vai tratar sobre esse assunto, onde aqueles jovens recusou o seu manjar, onde aqueles jovens recusou se contaminar com o manjar do rei, e se tornaram melhores que todos os outros que haviam ali naquele reino. Porém o contexto histórico ainda começa a andar. Nabucodonosor ele reinou naquele império 43 anos, e nesses 43 anos, Nabucodonosor ele alcançou o ápice, mas também ele alcançou o quê? A sua destruição e depravação total humana. Porque nós temos que entender que o poder de Deus, ele não é menor que nenhum poder humano, nenhum poder espiritual que existe aqui nesse mundo. No capítulo número 2, nós vamos ter a visão, o sonho da grande imagem dourada. Nabucodonosor ele tem um sonho, ele dá um decreto, manda chamar os magos. O sonho que ele teve deixou ele perturbado. Entenda o contexto para você entender até onde eu quero chegar. Ele tem um sonho, e esse sonho ele não consegue lembrar de tudo. Ele chama lá os seus magos, os seus astrólogos, chama lá os seus videntes. Disse: eu quero que você me revele o sonho. Os videntes olham para ele e dizem: olha, se você me dizer, eu vou revelar. Ele disse: não, eu não sei, vocês é uma fraude. Porém, escute só, desde o capítulo 1, existiam 4 jovens que eram o quê? Diferentes dos demais, que servia ao Deus Todo-Poderoso. Olha, tem um aí, Daniel, que ele é diferente dos demais. Ele serve a um Deus aí de Israel, e ele é capaz de revelar seu sonho. Para os irmãos terem
a noção do que é o poderio de Deus e como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Daniel chega na presença do rei. O rei não lhe conta o sonho, porque o rei não sabe ao certo o que sonhou. O sonho foi tão pesado que o rei acabou se perdendo na sua mente. Daniel não só interpretou o sonho, como Daniel contou o próprio sonho que o rei tinha sonhado. Olha, é uma estátua muito grande, disse lá, a cabeça lá de ouro é você, rei. Não tem reino maior do que o seu. Não tem reino maior do que o seu. Você é o maior que tem aqui. Nabucodonosor, o que é que faz? Se enche. No capítulo de número 3, nós vamos ver a história da estátua de ouro, da estatura de ouro. O que é que Nabucodonosor faz? Com o seu coração cheio de ganância, com o seu coração cheio de soberba, ele constrói uma estátua de ouro e manda chamar todos os príncipes. E dentro desse todos os príncipes, governadores e principais da Babilônia, estavam aqueles 3 jovens, que eram o que? Diferente dos demais. Porque depois que eles lá comeram e foram melhor do que todos, eles assumiram o posto de diferentes ali dentro. Assumiram o posto de maiorais ali dentro do reino, do Império Babilônico. Mas o decreto era simples, olhe, a trombeta vai tocar, e quando tocar, ninguém fica de pé. Escute, não foi o povo. Ele chamou os maiores, chame governador, presidente, chame todo o rei. Eu vou fazer uma estátua minha. Quando tocar, todos devem o quê? Se dobrar. Acontece que aqueles 3 jovens, os irmãos já sabem a história, eles não se dobram perante aquela estátua. O rei cumpre assim então o seu decreto e joga ele aonde? Dentro da fornalha de fogo. Todo mundo já conhece a história, que quando o rei observa aquela fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, que jogaram 3 jovens, já não tinha 3 jovens, mas tinha um semelhante ao Filho do Deus, ao Filho dos deuses. Quem era? O próprio Jesus, que estava ali, passeando no meio do fogo. Deus, o poder de Deus é insuperável. O rei, diante disso, ele se assusta, ele diz: espera aí, eu vou botar agora um decreto aqui, que tem que se reconhecer o Deus de Daniel e dos amigos dele. O Deus de Israel é um Deus diferenciado. O Deus de Israel dele tem que ser adorado. Porém, Nabucodonosor ainda era um rei politeísta. Ele só não começou a crer no Deus de Israel. Ele começou a crer em vários deuses, principalmente nos deuses dele, um Deus Marduk, que ele fez até um templo para ele, e destruiu o templo de Jerusalém. Entra agora o texto que nós lemos em Daniel capítulo 4, onde depois de passado tudo isso, e mais ou menos passado 16 anos, depois da fornalha ardente, em que o rei Nabucodonosor viu, observou, teve a presença física do Deus Todo-Poderoso naquele ambiente, quando ele jogou os 3 jovens, passado 16 anos, o rei, ele se esqueceu de tudo isso aí. O coração do rei se engrandeceu novamente. O coração do rei, ele ficou agraciado com tudo que ele tinha conquistado. Não tinha reino que Nabucodonosor fosse guerrear que ele não vencesse. Tudo de melhor que existia nessa terra estava no reino da Babilônia. Nabucodonosor, além de ser um grande guerreiro, é conhecido como Nabucodonosor o Grande. Além de ser um grande guerreiro, foi um rei construtor. Todas as benfeitorias que existiam por causa do rei Nabucodonosor. Deus levantou esse homem como uma mão forte, não porque ele era melhor do que ninguém, mas porque Deus permitiu que ele fizesse isso. Acontece que o coração de Nabucodonosor se transformou. Aí no capítulo de número 4, não foi Daniel que começou. Daniel escreveu, mas quem começou a ditar o texto foi Nabucodonosor. Ele começou a mudar, a contar a história que mudou a vida dele. Escute, nós vemos Nabucodonosor como um rei cruel, como um rei que, sim, ele foi cruel, ele foi um rei que maltratou, massacrou Israel. Mas Nabucodonosor aqui, ele experimentou a humilhação para que ele pudesse outra vez ser alguém aqui nessa terra. Nabucodonosor começa no capítulo, no versículo número 1 ao versículo do número 3,
declarar a glória e a onipotência de Deus. No versículo de número 2 ele diz: olha, me pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para o quê? Comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é o reino o quê? Eterno. Nabucodonosor chama Daniel, escreve aí, porque isso depois, passada a história que nós vamos relatar aqui. E preste bem atenção, que eu quero que você entenda nessa noite, que não há governo humano, por mais poderoso que seja, não há homem, por mais poderoso e por mais posição social que esteja lá fora, que possa vencer e ultrapassar o poder do Deus Todo-Poderoso. Ah, mas eu tenho uma causa que é difícil, eu tenho uma luta que é difícil. Nada pode subsistir ao Deus Todo-Poderoso. Ele começa a dizer: olha, Daniel, escreva aí que eu vou contar a história da minha vida. Isso aqui é uma autobiografia, escreva aí. Esse Deus é maravilhoso, opera muitos sinais. E no versículo do número 4 ao versículo do número 7, Daniel, ele começa a relatar que ele estava vivendo sossegado. Versículo número 4, biografia, Nabucodonosor estava sossegado em minha casa. Ou seja, tudo que ele foi lutar, porque o que ele lutou ele venceu. Tudo que ele queria ele tinha. Era o maior reino que já existiu. Não teve reino maior do que ele. Tudo conspirava para ele viver o quê? Bem. Nabucodonosor estava o quê? Sossegado. Estava tranquilo. Não tinha que se preocupar com nada. Ele dizia: o que eu quero eu posso, porque não tem ninguém melhor do que eu. Ele disse: olha, eu estava sossegado e florescente no meu palácio. Nabucodonosor era só sorriso, não tinha nada. Mulher ele tinha, riqueza ele tinha, iguarias ele tinha. Ele dizia: eu florescia no meu palácio, nada me tirava o sossego. Porém Nabucodonosor dormiu. E quando ele foi dormir, ele relatou: eu tive um sonho que me espantou. Eu tive um sonho que me deixou perturbado. Eu tive um sonho que tirou o meu sossego, que eu não posso mais florescer enquanto eu não saber o que esse sonho quer dizer. Enquanto Nabucodonosor pensava que nada poderia lhe acontecer, Deus já estava traçando o plano, porque ele diz, como ele diz em Tiago capítulo 4 versículo 6, Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Quando nós vamos ler o livro de Edom, de Obadias, o próprio Deus vai falar a Obadias, a lá o povo de Edom, melhor dizendo, que a soberba do seu coração te enganou, como que habita das fendas da rocha. Mas sabe o que é que Deus diz? Para aquele que é soberbo, para aquele que é orgulhoso, para aquele que não quer quebrar o seu coração. Obadias capítulo 1 versículo 4, ainda que você te eleve como águias e ponha o teu ninho nas estrelas, de lá mesmo eu te derrubarei, diz o Senhor dos exércitos. Deus ele não divide a sua glória com o Senhor ninguém. Deus ele não divide a sua glória com o homem. Deus ele não divide a sua glória com reinos. Deus ele não divide a sua glória com a igreja. A glória do Senhor é ao Deus único, Criador dos céus e da terra, que vive e reina para todo sempre. Aí do versículo número 8 ao versículo número 2, depois que esse sonho perturbou o rei, ele chamou de novo todos os magos. Olha, eu vou lhe contar o sonho e você vai me dizer. Os magos disseram: eu não consigo interpretar, mas escute, você pode até estar esquecido no canto, mas Deus pode te colocar em evidência, para que os planos dele, escute, não é para você se gloriar, não é para você estar em um pedestal, mas para que a vontade do Senhor prevaleça. Passado 16 anos, aproximadamente, segundo alguns historiadores,
da fornalha ardente. E passado mais quase 30 anos do primeiro sonho que... Aliás, 20 anos do primeiro sonho que Daniel tinha revelado ao rei. Depois que ele chama os seus magos, ele diz o seguinte: e agora quem é que eu vou chamar? Mas o rei se lembrou de quem? De Daniel. Ele revelou um sonho para mim uma vez. E o rei manda chamar o quê? Daniel. Daniel, eu sei que você é diferenciado. Eu sei que o Espírito dos deuses, porque Nabucodonosor, ele cria que quem dava sabedoria eram os deuses dele. Eu sei que o Espírito dos deuses habita em você, e você é um homem separado, diferente. Você não é igual ao que estão lá no mundo. Você foi chamado para ser diferente, sal e luz da terra. Você não foi chamado para ser igual quem está lá fora. Você foi chamado para ser um povo peculiar de Deus, aquele que anuncia as boas novas de salvação. Daniel, eu contei o sonho. Eu tenho um sonho aí, eu sei que você é diferente. E eu quero contar esse sonho para você. No versículo número 13 ele começa a cantar. Eu estava na cama. Eu estava dormindo. Eu estava tranquilo, eu sorria. Mas me veio uma visão. E eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Era uma altura muito grande. E essa árvore crescia e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E essa árvore era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto era abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, que o povo de Israel diz que ali era um anjo descendo, dando um recado para Nabucodonosor, clamando fortemente, dizendo assim: derribai as árvores, cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai os seus frutos, e afugente, bote para correr todos os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Porém o tronco, com as suas raízes, deixe na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da grama da terra. E para finalizar a visão, aquele vigia ainda dizia: seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado um coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos ou 7 anos. Essa sentença era por decreto. E Nabucodonosor disse: Daniel, isso eu sonhei em sonho, e sei que você, Beltesazar, que era o nome de Daniel da Babilônia, que você pode interpretar. Quando Daniel escuta aquele sonho, Daniel ele fica o quê? Espantado. Daniel tinha acostumado a ter intimidade com Deus. Deus já tinha revelado um grande sonho a Daniel, mas quando Daniel escuta aquele sonho, escute bem, diante do maior reino da época, diante do maior rei da época, o rei da Babilônia, ele ficou o quê? Espantado. Daniel passou 1 hora em silêncio, e o rei dizendo: Daniel, me diga o segredo, pode me contar o sonho, não tema, não fique com medo, me conte o sonho, eu quero saber a sua interpretação. Daniel olha para o rei e disse: meu rei, quem dera que esse sonho fosse com os seus inimigos, e que aqueles que eram seu adversário. Aí Daniel começa a interpretar o sonho dizendo: olha, a árvore que você viu, e cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas suas folhas eram formosas e abundantes. És tu, ó rei, porque tu cresceste, tu se fizeste grande, tu acha que você agora é o tal, você acha que você é que manda, você está no alto, todo mundo aqui depende de você para ser sustentado. E o rei se sentiu o quê? Grandão. O rei até concordou com essa primeira parte. Ele disse: é verdade,
Não tem rei melhor do que eu. Todos estão abaixo de mim. E quanto ao que tu viu um rei, um vigia, um santo que descia do céu, e ele disse: cortai a árvore e destruí, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto. Tu, porque cresceste, porque achaste ser melhor do que Deus, porque tu pensavas que era maior do que o Deus Todo-Poderoso, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, até que se passe 7 anos, e tu reconheça que existe um Deus nos céus, que governa tudo nessa terra. Mas não se preocupe, você viu que ficou o tronco, que ficou preso em corrente, o seu reino vai ser guardado. E depois que você reconhecer que só existe um Deus, e que não há outro além dele, não há outro além desse Deus de Israel, Deus vai restituir o seu trono. Versículo número 26 e 27. Daniel agora começa a aconselhar o rei, e o rei lhe dá essa interpretação, que eu estou atônito até agora. Você é o maior reino que existe aqui, mas escute, eu vou te dar um conselho: arrepende-te. Versículo número 26. Versículo número 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfazes o teu pecado. Ou seja, quebre o seu coração orgulhoso, quebre o seu coração de pedra, quebre a sua prepotência, quebre a sua soberba, se reduza ao pó e busque a Deus. Talvez, escute o conselho de Daniel: desfaz os teus pecados, seja misericordioso, reduza ao pó, seja humilde, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. O rei escutou aquilo de Daniel, ele até tremeu. E Daniel disse: eu estou lhe dando um conselho: desfazes a tua iniquidade, se arrepende, renuncia ao pecado e reconheça que há um Deus na terra. O conselho de Daniel entrou por aqui e saiu por aqui. Passou-se o tempo. O rei pensava que o quê? Que Deus, ele tinha o quê? Se esquecido. 12 meses se passaram. 12 meses se passaram. E o rei estava o quê? No alto do seu palácio, olhando todas as suas belezas, todas as suas conquistas. Escute só. No versículo 28, ele vai dizer que ao cabo de 12 meses, andando a passear tranquilamente, como ele estava no começo do sonho que ele teve, sossegado. O sonho ele já tinha se esquecido. O conselho de Daniel, ele não estava nem aí. Ele diz: eu sou o rei da Babilônia, não tem ninguém maior do que eu, ninguém pode me tirar esse reino, porque todos estão debaixo da minha serviço. Ele andando pelo seu palácio, e ele disse, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Enquanto o rei dizia essas palavras, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder para a minha glória, antes dele terminar, brada uma voz no céu e diz: você será tirado do teu reino, Nabucodonosor, e viverás como um animal do campo. E na mesma hora, Nabucodonosor perdeu o que? O juízo. Porque ninguém pode tomar a glória que é do Deus Todo-Poderoso. Talvez você pense que o que Deus falou para a tua vida pode ter 1, 2, 3, 4, 5 meses, 10 anos, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. E a palavra que Ele fala, a profecia que Ele dá aqui nessa palavra, Ele é real. A profecia que Ele deu aos profetas há 100 anos
anos atrás, há 1000 anos atrás, ou 500 anos atrás, é real e vai se cumprir na tua e na minha vida, você querendo ou não. O rei achava que estava sossegado. Eu estou na minha, não tem rei, eu construí com a minha força. Mas Deus, Ele diz, Nabucodonosor, se o seu palácio fosse nas estrelas, eu te derrubaria do ar. Ninguém subsiste o poder do Deus Todo-Poderoso. As nações da terra acham que é alguém. Nós tivemos recentemente uma política nacional, aliás internacional, lá nos Estados Unidos, onde um homem com todo o seu poder acha que é alguém, mas sabe ele que ele está lá porque a vontade do Deus Todo-Poderoso ainda rege essa terra. Ele pode dizer eu faço, mas quem faz é Deus. O homem que governa esse país pode dizer eu sou, mas quem é Deus o Todo-Poderoso, e ninguém pode subsistir ao reino dele. Você pode ter o maior cargo eclesiástico do mundo, você pode ser declarado pastor, apóstolo, bispo, missionário, você pode ser apenas um simples membro. Nada, nem ninguém pode subsistir ao governo e ao poder do Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor estava se achando grande. Eu estou na história, eu sou o maior. O que eu coloquei para construir, eu fiz com a força da minha mão. Mal sabia ele, e mal lembrava ele, porque ele sabia que profecias há 300, 200 anos atrás já dizia que Deus ia levantar esse cidadão para fazer o que ele fez. Não foi por força dele, mas foi pela vontade do Todo-Poderoso. Você serve a um Deus que é todo poderoso, um Deus que não divide a sua glória com ninguém, um Deus que não aceita a bajulação de ninguém. Ele só aceita ser adorado. Aqueles que adoram têm que adorar Ele em espírito e em verdade, e Ele não aceita que a sua glória seja dividida com o Senhor ninguém. Primeiro é o que eu quero, primeiro é o que eu quero fazer. Primeiro é a minha vontade, não a sua vida. É do Senhor Jesus. Paulo disse, olha, você sabe por que eu não tenho valor pela minha vida? Eu não dou valor mais à minha vida, porque já não vive eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Enquanto você não quebrar esse orgulho que aprisiona o seu coração, de dizer eu sou, eu faço, e quando você não quebra esse orgulho de dizer eu tenho livre-arbítrio de fazer o que for, Deus, Ele não vai permitir que você entre na casa dEle com falso louvor, ou que você entre nos seus atos de qualquer jeito e levar adoração a Ele. Deus, Ele não permite, e não como não permitiu homem nenhum na história da Bíblia, na história bíblica e na história da humanidade, se igualar a Ele. Lúcifer era o maior anjo que tinha. Acima de Lúcifer só Deus. Um dia ele tentou no seu coração ser igual a Deus, foi jogado fora, está condenado, e a sua condenação é o fogo que arde com fogo e enxofre. Você tem que entender que o Deus Todo-Poderoso é aquele que age, é aquele que quebra jugo, é aquele que quebra coração de pedra, é aquele que quebra orgulho, é aquele que te reduz à humilhação, para aquele que possa te exaltar aqui nessa terra. Você só pode alcançar a graça de Deus. E escute o que eu vou lhe dizer aqui, para você que talvez você não conhece esse evangelho ainda. Essa mensagem é para você também, que acha que não, eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver da forma que eu quero. O que é que tem? O mundo foi feito para viver. Viver é diferente de estar vivo. Esse dizerzinho aí satânico que tem no mundo. Não, o seu viver é para Cristo. E se a sua vontade não estiver em Cristo, você está fracassando nessa terra. Foi com a força da minha mão, Nabucodonosor disse. No mesmo momento, Deus muda o coração de Nabucodonosor. E Nabucodonosor vai para onde?
para os pastos. Nabucodonosor vivia rodeado de reis, vivia rodeado de mulheres, vivia rodeado dos mais importantes homens dessa terra. De uma hora para outra, se cumprindo o decreto, a profecia, se cumprindo a palavra de Deus, Nabucodonosor estava morando com quem? Com os animais do campo. O orvalho molhando seu cabelo, molhando seu corpo, suas unhas crescendo como bicho, seu cabelo crescendo como bicho. Daniel vai dizer no capítulo de número 5 que ele vivia com jumentos no campo, comendo capim. Uma situação deplorável para o maior reino do maior império que já existiu nessa terra. Mas a palavra de Deus, ele não volta vazia. Se Deus ele falou, ele cumpre. Passados 7 anos, estava Nabucodonosor lá no campo, vivendo como os animais da terra. E a Bíblia vai dizer no versículo número 34, esse que nós lemos, do capítulo número 4, que ao fim daqueles dias, ou seja, passados 7 tempos, Nabucodonosor vai relatar dizendo que eu, Nabucodonosor, comendo as graminhas no campo, vivendo como um animal, perdeu totalmente a sua visão humana, perdeu totalmente a sua condição humana. Nabucodonosor vai dizer que ele fita os olhos no céu. E quando ele fita os olhos no céu, escute, Nabucodonosor, naquele momento ele acabou, ele não conseguia mais olhar quem ele era como rei, quem ele foi como rei. Ele não estava mais enxergando o poderio babilônico, ele não estava mais enxergando o poderio terreno. Nabucodonosor diz que eu levantei os meus olhos para o céu. E quando ele levanta os olhos para o céu, ele começa a entender a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. O seu entendimento começa o quê? A voltar. E ele bendisse ao Altíssimo. Ele começou a louvar ao Altíssimo. Ele começou a dar louvor ao Senhor. Ele disse: Senhor, Tu és grande, Tu és único, ninguém, nada subsiste ao seu poder. Ele disse: todos os moradores da terra eu, porque ele disse: eu fiz antes, ele estava dizendo, tudo que eu fiz foi porque eu sou bom. Mas depois que ele olha para o céu, passados 7 anos como um animal do campo, ele diz: Senhor, não há ninguém maior do que Tu. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és magnífico. Os homens para Tu é nada, é como um baldezinho d'água, é como um farelozinho numa balança. Isaías vai dizer: porque homem nenhum pode subsistir ao poder de Deus. Esse é o tema, essa é a palavra de hoje. Nenhum homem poderá subsistir, se igualar, viver ou ser igual, eu viver acima do poder de Deus. Nenhum homem pode chegar até lá. E ele disse: e quem é que pode questionar isso? Ele disse: eu era rei do maior império da Babilônia, e sendo rei do maior império da Babilônia, eu fui tirado para viver como os animais do campo. E sabe qual foi o dizer de Nabucodonosor? Quem é que pode questionar o agir de Deus, dizendo: o que fazes? Quem é que pode questionar o Senhor? Quem é que pode questionar o Deus todo de Israel? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aí Nabucodonosor encerra esse livro, encerra o relato dele, a biografia dele, dizendo o seguinte: agora eu. Antes Nabucodonosor dizia que ele que era o Todo-Poderoso. Antes Nabucodonosor dizia que tudo que tinha, quem fez foi ele, porque a glória era dele. Aí Nabucodonosor encerra sua biografia dizendo o seguinte: eu, Nabucodonosor, louvo. Escute, Nabucodonosor, não como outrora, que ele apenas decretou como um Deus conhecido, que era o Deus de Israel, e ele só decretou e não louvava mais, ele louvava seus deuses lá, ele não. Ele botou agora um verbo aqui de uma forma contínua. Ele disse: eu não só louvei, ele botou aqui: eu louvo.
Era como se ele dissesse dia e noite: eu estou louvando a esse Deus. Semana por semana eu estou louvando a esse Deus. Mês a mês eu exalto e glorifico ao Rei dos céus, e não a Deus como esse Deus. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. Ou seja, tudo que o Senhor prometeu na sua vida é verdade, e o que Ele prometeu Ele vai cumprir. E os seus caminhos, como assim os seus juízos, e pode humilhar os que andam na soberba. Igreja do Senhor, aquebrante o seu coração, porque assim como ele fez com Nabucodonosor, reduziu ele ao pó por ser soberbo. Mas quando você se humilha, humilhando na onde? Debaixo das potentes mãos de Deus, Deus no seu tempo, Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar, Ele vai te fazer caminhar por essa terra, e Ele vai te levar às mansões celestiais que está sendo preparada. O segredo é: se humilhe perante as potentes mãos de Deus. Pega o exemplo de Nabucodonosor, escute. Nabucodonosor, na história bíblica e na história humana, é conhecido como o maior rei do maior império que já existiu. E Deus derrubou. Quem dera nós, sempre pozinho na balança, como disse Isaías no capítulo 46, versículo 17. O ser humano é como um pozinho na balança. E o reino? O reino é como uma gotinha no balde d'água. Ele disse: eu derrubo o que eu quiser, eu coloco o que eu quiser. Passa o céu, passe a terra, mas as minhas palavras, mas o meu poderio há de permanecer para todo o sempre. Deus abençoe a igreja. E diante dessa palavra, igreja, e você, amigo do Evangelho que nos visita nessa noite, reconhecendo que não há nada nem ninguém maior que o nosso Rei, que o Deus Todo-Poderoso, que o nosso Rei Jesus. Não há ninguém nada maior que o nosso reino celestial. Escute, todo esse reino aqui que nós conhecemos, tudo que nós conhecemos como nação, por mais poderosa que seja, vai passar. Mas eu faço uma pergunta aqui a você nessa noite: se você quer aderir ao maior reino, o reino que não perde batalhas, se você quer aderir ao reino celestial, se você quer levantar as suas mãos e aceitar o Rei Todo-Poderoso, aquele que abate o soberbo, mas aquele que é humilde, Ele dá graça. A graça de quê? A graça de salvação. Eu quero fazer uma pergunta para você que nos visita nessa noite, ou talvez você que está afastado do Evangelho, talvez você que está vivendo longe do Senhor Jesus. Eu pergunto a você nessa noite, se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E para você que acha que aceitar Jesus é só levantar a mão e vir aqui na frente, deixa eu deixar claro para que você não saia como inocente daqui. Aceitar Jesus é você levantar a sua mão, vir aqui na frente, declarar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aceitar uma mudança total na sua vida. Escuta, o que você é lá fora, você não é mais depois que você levanta as suas mãos e aceita Jesus. Lá fora você não tem valor nenhum, porque o inimigo quer te destruir. Mas aqui dentro, Ele quer te dar vida, e Ele quer te dar vida em abundância. Eu não estou falando de prosperidade material não, apesar que Ele pode lhe dar o reino, tudo que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas eu estou falando de uma paz que excede todo o entendimento. Eu estou falando de um Jesus que transforma. Eu estou falando do Espírito Santo que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. E se Deus tocou no seu coração, se o Espírito Santo tocou no seu coração nessa noite, e você quer aceitar Jesus, levante as suas mãos e venha aqui na frente. Talvez essa seja a oportunidade que Deus esteja lhe dando. Talvez não exista outra oportunidade. E aqui nós temos uma jovem que está levantando as suas mãos e aceitando a Jesus. Escute. Fique de pé, igreja, fique de pé.
Quando Deus, Ele chama alguém, Ele não olha para a idade, Ele não olha para o tamanho, Ele não olha para a posição social e para a posição econômica. Na história de Israel, segundo as crônicas vai dizer que o maior rei que existiu em Israel em bondade foi o rei Josias. E o rei Josias tinha quantos anos quando começou a reinar? 8 anos. E quando Deus chamou o rei Josias, ele quebrou os altares que tinha de Baal dentro de Israel e disse: aqui agora só exaltamos e bendizemos o nome do Senhor Jesus. Essa vida que está vindo aqui na frente para reconhecer a Cristo como Salvador, está reconhecendo que somente a Cristo é a glória, está aceitando uma mudança de vida e uma mudança de caráter. Porque os irmãos talvez não achem, não pensem nisso, mas veja só, o inimigo é tão traiçoeiro e sutil que ele não está vendo o tamanho, não está vendo a idade. Até uma vida como essa o inimigo ele quer ceifar. Quantas pessoas adolescentes, quando jovem está tirando a sua vida aí fora, porque não aceitam esse evangelho de redenção e da paz que excede todo entendimento. Por isso eu pergunto mais uma vez, se há alguém aqui que quer aceitar essa paz que excede todo entendimento, levante as suas mãos e venha aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas se não há mais ninguém, que Deus possa lhe conceder outra oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Ela está aceitando, Elisa? Como é o nome? Daphne. É sobrinha sua, né, Elisa? Olha que coisa linda, irmãos. Sobrinha de crente também tem que aceitar Jesus, irmãos. Filho de crente também tem que aceitar Jesus. Você tomou a melhor decisão da sua vida hoje, viu? Nós vamos orar pela vida da Daphne. Estendam suas mãos. Senhor Deus e Pai, Pai de amor e bondade, nós queremos te louvar, ó Deus, pela vida dessa jovem, ainda uma criança, entrando para a sua adolescência, Deus. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Que as tuas mãos venham esforçá-la em todo o tempo, brindando ela o coração, a mente, Senhor. Não permita que nada venha tirá-la do caminho, Senhor. Eu quero te louvar nessa noite pela sua boa palavra que foi pregada. Que essa palavra venha trazer arrependimento em nossas vidas. Que possamos ser humildes como teu filho amado foi, Senhor. Abençoa, Senhor, essa jovem. Visita também a sua família, o seu lar. Que através da vida dessa menina, Senhor, toda a família venha o conhecer e aceitar a Ti como Senhor e Salvador. Assim te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se aceitar, irmãos.